Hoje, a presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, CRC Espírito Santo, Haroldo Santos Filho, na sequência da conversa que foi iniciada ontem. Haroldo, quais são os pecados mais comuns nessa lida sua, na lida de vocês, com o pequeno empresário? Quando eu falo pequeno empresário é meio redundância, porque nós estamos falando do universo predominante no mundo empresarial brasileiro, do pequeno empresário, né? Verdade, Verdade. Pequeno. Quais são os pecados que você acha que é mais constante? Erros de cultura? Olha, erro de cultura. Eu diria que o erro de cultura principal é quando o empresário confunde a sua pessoa física com a pessoa jurídica da sua inclusive empresa. As contas. Inclusive as contas. As contas, ou, por exemplo, ele olhou a conta da pessoa jurídica e viu que tem um dinheirinho ali, rapaz. Né? O que eu vou fazer? Vou viajar com a família. Primeira coisa. Ou então, tem um dinheirinho aí? Tem. Vou pagar o quê? O colégio dos filhos. Então, assim, essa confusão, ela é uma confusão extremamente danosa para a gestão. Porque, na verdade, o que tem que acontecer, Eustáquio? E isso eu falo para alguns clientes, e a gente conversando, e às vezes ele não entende no primeiro momento, depois ele entende. O que ele tem que fazer? Ele tem que saber o seguinte: o ideal é que ele estabeleça um prolabore junto com uma distribuição de lucro daquela empresa, que somados deem para a subsistência digna dele, da família dele. Né? Se tiver sobrando lá, ótimo, ótimo, a empresa está acumulando riqueza. Tem provisão. Né? Tem provisão, aquilo ali pode ser feito um reinvestimento. Então, assim, ele não pode se assustar quando ele vê dinheiro sobrando. Então, assim, esse para mim é o maior pecado que você pode admitir numa gestão. E por incrível que pareça, não é privilégio daqueles que são empresários, que têm no coração o sentimento de empreendedorismo, mas que não teve uma cultura necessária para isso. Não, isso é um sentimento que pega todas as classes sociais. Aliás, há uma distinção entre o empreendedor e o gestor, né, Haroldo? Há uma distinção. O empreendedor não é necessariamente o bom gestor. Não é. E muitas vezes o empreendedor precisa de um gestor. Eu conheço casos, inclusive de pessoas muito próximas, que são excelentes empreendedores, mas não bote dinheiro na mão dele. Então ele precisa de um gestor para poder fazer esse trabalho conjunto e dar o resultado que a pessoa jurídica precisa dar. Porque não há nada mais triste, Eustáquio, do que num país como o nosso, que precisa de desenvolvimento, precisa gerar emprego hoje com 12 milhões de desempregados, do que um negócio que é uma boa ideia dando errado. Né? Então, assim, eu sempre digo, se sua empresa não tiver sobrando um pouquinho que seja, não é o que você planejou não, é um pouquinho que seja, algo está errado. Movimente-se imediatamente, chame seu contador, chame os seus consultores ou seus amigos que possam te ajudar pelo conhecimento que vocês entendam que eles tenham, mas não fique parado, não é normal, você tem que botar R$100 todo mês sobrando, que seja, mas você não pode entrar numa de que o prejuízo é uma consequência do negócio. Claro, existem casos em que você tem que lidar com sazonalidade, né? Existem casos... Maturação de investimento. Maturação de investimento é naturalíssimo, mas você tem que se acostumar. E vou dizer mais, né? O que é mais agressivo é você ter que usar o cheque especial. Né? Aquele juro exorbitante, absurdamente alto, né, de 400% ao ano, né, é uma coisa que você está se condenando. Então, esse é um grande momento, quando você vê isso nas contas, no extrato bancário, você chama o seu cliente e fala, isso não é normal. Isso aí você tem que fugir disso imediatamente. Então, são pequenos detalhes que quando você chama a atenção, a pessoa fala, nossa, esse profissional é meu parceiro, né? E às vezes deixando ele na tranquilidade, ele não consegue observar isso. Haroldo, a contabilidade, além da atualização jurídica, da atualização das leis que estão sempre aí sempre se renovando, sempre acrescentando novas leis, novas portarias, ela exige uma atualização constante? Ela exige esse conhecimento contábil, ele se aprimora ao longo do tempo, ou os fundamentos da contabilidade continuam os mesmos desde que aquele italiano criou a contabilidade? O Luca Pacioli, né, das partidas dobradas. Das partidas dobradas. O Luca Pacioli, ele deu o primeiro passo, né? Foi genial, na minha opinião.
elas são utilizadas até hoje, mas a contabilidade se sofisticou de tal sorte, Eustáquio, que hoje a contabilidade eu digo que é uma linguagem universal. Com o IFRS, são as padronizações internacionais, hoje você consegue ler um balanço feito por um contador francês e dar informações, que é a grande finalidade da contabilidade, né? Dar informações para o interessado, seja ele fisco, seja ele gestor, seja ele sócio, acionista. Então você consegue fazer isso lendo um balanço feito por um profissional de outra nacionalidade ou de outra formação. Exatamente porque está havendo essa conformidade em torno de alguns conceitos, né? Agora, hoje o profissional de contabilidade também precisa se atualizar em relação à tecnologia. É muito importante isso. Então, assim, hoje eu não tenho a menor dúvida de que os profissionais mais ligados em tecnologia são os contadores no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Foram os primeiros a fazer assinatura digital com certificado digital, né? Isso é importante que se diga, né? Os advogados vieram depois e aí tem alguns outros. Hoje você consegue, né? Clientes nossos lá, por exemplo, vão assinar um contrato, eu mando o contrato para uma central e eles leem, corrigem o contrato naquilo, eu dou as explicações que têm que ser dadas e depois o que ele faz? Eles assinam digitalmente e eu já tenho um documento final assinado por todos, 3, 4, 5 partícipes, né? Partes desse contrato. Isso é o que? Tecnologia. Você quer ver uma outra coisa importante? Os lançamentos hoje, muitos lançamentos não são mais feitos dentro da empresa de contabilidade ou pelo próprio contador. Alguns lançamentos são feitos através de softwares que se comunicam com os aplicativos de contabilidade, né? E são feitos pelo cliente, né? Então, assim, é mais ou menos o que o cliente faz, digitando informações e subsidiando o Estado, a União, os municípios, sobre seus dados para serem tributados. E hoje é assim. Então, essa ideia de tecnologia cada vez mais aplicada, inclusive responsivo, você hoje consegue ver contabilidade, fazer contabilidade com o seu smartphone. Então, assim, são modificações que fizeram uma grande, enorme diferença na qualidade da prestação do serviço contábil. A presença hoje é do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Espírito Santo, Haroldo Santos Filho. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Espírito Santo, o contador Haroldo Santos Filho. Contador, você tem mais formação? Você é advogado também? Sou advogado. Advogado também. Empresário? Sou empresário. Haroldo, eu quero saber uma questão antes de entrar nos 2 temas mais relevantes para esse segundo bloco. O Simples simplificou mesmo a questão do pequeno empresário? Olha, o Simples, ele poderia ser mais simples. Na verdade, é um negócio incongruente. Ele poderia ser mais simples, né? Você vê que o Estado, o órgão que cobra, fica criando mecanismos demais para garantir que vai receber. E aí ele cria, isso vem de uma cultura talvez portuguesa, nossa, coisa muito cartorial, de muita comprovação, e acaba que você tem um resultado não da informalidade, porque o Simples trouxe muita gente da informalidade para a formalidade, né, para recolher tributo. Mas assim, é aquela história, ele está pagando um profissional de contabilidade muitas vezes para poder gastar esse investimento, 70% dele é para destrinchar esse emaranhado burocrático que é criado por recolhimento tributário. Quando esse profissional altamente vocacionado para ajudá-lo na gestão está sendo mal utilizado por força da circunstância. Para destrinchar a burocracia. Para destrinchar a burocracia. Então, isso realmente é um lamento nosso e eu acho que a tendência, eu sempre digo o seguinte, o contador que se fixou na sua prestação de serviço, de apresentar ao seu cliente quanto ele vai pagar de tributo, pode cair do cavalo se um dia, né, não se sabe quando, eles determinarem um tributo único. Pronto, agora ele vai fazer o quê? Ele a vida inteira se fixou, não, eu estou aqui para te dizer quanto você tem para pagar somente, né? Quando ele deveria estar dizendo para ele como é que ele faz a contratação, o just in time, a rotatividade do seu estoque e tudo mais. Então, são questões mais amplas e que
precisarão vir à tona mais cedo ou mais tarde, porque eu acho que a tendência é não haver a complicação. Essa reforma tributária que está anos e anos para sair, em algum momento vai sair. Sim, né? O Brasil tá vivendo coisas que não aconteceram antes. Verdade. Há de se convir. Então eu penso Vou que... cair de maduro, né? Eu acho que isso vai acontecer. E aí os profissionais de contabilidade terão um universo, um horizonte extremamente amplo para mostrar a sua qualificação. Mas para além da medição fiscal. Para muito além dessa métrica tributária. Né? Agora, a questão da compliance, a questão de um conceito de conformidade com normas adequadas que previnam a corrupção na gestão das entidades maiores e que, de uma certa maneira, começa também a ser apropriada como cultura de pequena empresa. Perfeito. Como é que está acontecendo? Essa cultura está sendo, de fato, assimilada? Está sendo assimilada numa velocidade talvez inferior à que fosse a ideal. Mas o que acontece, Eustáquio? O compliance ele veio em função de toda uma tendência mundial de fazer com que as nações possam se unir através de elementos normativos, né, de leis, que venham a coibir o financiamento de terrorismo, a corrupção, que muitas vezes é para isso. Né? Então, assim, querendo jogar mesmo no colo de toda a sociedade, por que não dizer de todas as nações desenvolvidas, o dever de combater isso. Então, por exemplo, a lei anticorrupção brasileira, ela veio com uma inovação fabulosa, na minha opinião. E o Estado do Espírito Santo é pioneiro nisso, já começou a punir empresas em relação a isso. Por exemplo, o conceito de que existe uma pessoa que é corrupta, que é normalmente que trabalha no poder público, mas existe aquele que é o corruptor. Claro. Né? Era uma coisa que não cabia, não fechava a conta, né? Exatamente. E a lei veio para isso, para poder punir. Então, por exemplo, se eu tenho um empregado hoje e que, falando no termo popular, chulo, né? Se deu uma bola para um fiscal para obter alguma vantagem e eu, dono da empresa, não estou nem sabendo disso, minha responsabilidade está ali determinada pela lei. Então, eu que zele pelos meus empregados, pelos meus subordinados, para que não façam isso. Então, repara que há todo um conceito ampliado e novo de fiscalização. E quando você fala da pequena empresa, eu digo que o compliance é uma exigência, por exemplo, um diferencial competitivo de vantagem para poder, por exemplo, daqui a algum tempo, comercializar com órgãos públicos. Por que eu, órgão público, vou dar preferência a alguém que não tem conformidade, que não tem nenhum ato, nenhuma ação interna que preveja a corrupção, né? Se eu posso fazer com aqueles que preveem corrupção e que estão dentro da lei anticorrupção brasileira. Então, essa é a ideia. Só que a lei, ela dá a ideia de que aquilo ali foi feito para grandes empresas. Só que nós temos o quê? Um percentual, um contingente enorme de pessoas jurídicas um percentual enorme de pessoas jurídicas que comercializam com o poder público. E elas é que precisam de compliance. E ninguém melhor do que o próprio contador para poder fazer esse trabalho. Então isso é um nicho novo, inclusive, que deve ser explorado, uma espécie de qualidade relacionada à aplicação de compliance para pequenas e médias empresas, para que elas tenham um diferencial competitivo ao fazerem esse tipo de comercialização com o poder público. Haroldo, grato pela sua disponibilidade em estar nesses dois programas conosco aqui, ajudando a gente ter a melhor noção, do trabalho do contador, para além daquela imagem clássica e às vezes mais reduzida. Perfeito, está ótimo. Prazer é meu. Muito obrigado, estamos às ordens. A presença hoje do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, CRC Espírito Santo, Haroldo Santos Filho. Até já.